Bora lá para uma super aula agora para falar sobre a busca pela autenticidade e a pressão social. É o quarto episódio dessa primeira aula sobre visão dos filhos. Lembrando que para você emergir legal nessa aula, é legal você se imaginar estando na visão do filho, né? É uma visão empática. É como se você agora se tornasse o adolescente. Bom, então coloque essa métrica, essa forma de pensar na sua cabeça que vai fazer mais sentido para as coisas que eu vou falar aqui. Porque senão às vezes vai parecer até bobo. Mas é como o seu filho se sente, viu? Então, o adolescente nessa fase ele está buscando a autenticidade, né? E só que ele tem problema da pressão social para ele se tornar às vezes uma coisa que ele não quer ser. Né? Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Ele fala, não, eu não sou. Então, é uma adolescência é a fase mais das decisões mesmo que eles vão tomar na vida deles. Né? É o quem sou eu, oh meu Deus, os céus, a vida, o azar, o que eles comem, o que eles falam, onde eles vivem. Lembrou disso aí agora, tem mais de 40 anos. Bom, essa é a pergunta. Essa é uma pergunta que não é só filosófica, né? Quem eu sou, né? De onde eu vim, por que que eu vivo, por que eu existo, né? Todo mundo já se fez essa pergunta. Ela é o centro da formação da identidade. Ser autêntico nessa fase significa ter coragem de mostrar o que sente, o que pensa e o que acredita, sem precisar se esconder ou se moldar só para agradar. Então, ó, olha só, o filho está olhando para você como pai e está tentando viver isso aqui. Mas tem um grande obstáculo nesse caminho, né? Que é a pressão social. O adolescente, ele quer se sentir parte, ele quer ser aceito, ele quer ser acolhido, ele quer ser respeitado. E às vezes, para conseguir isso, ele abre mão de quem realmente ele é. Ele começa a viver uma coisa que estão falando que ele tem que ser. Eu sou advogado, pai, né? Eu sou advogado, eu sou, sei lá, minha profissão e você também vai ser aí. Mas não é às vezes o que ele gosta, o que ele sente vontade de ser. Então, começa a imitar o jeito dos outros, o estilo dos outros, até a opinião dos outros, só para ele se encaixar numa sociedade, seja na sua família. Quando eu falo sociedade, entenda, a sua própria família, como fora dela, na escola, na igreja, numa comunidade qualquer. Então, é nesse processo que a autenticidade vai se perdendo. O adolescente, é como se ele ficasse sem personalidade, sabe? Então, aí as redes sociais começam a pressionar ele, aumentam muito a pressão. E ali começa uma comparação constante, que você já sabe, a cultura do like, né? Quem curtiu a foto, quem comentou, quais foram os comentários. Então ele começa a ficar desesperado para que tenha bastante acesso nos seus vídeos, enfim. Então, esse modelo de rede social que é da comparação é muito ruim para um adolescente que está procurando autenticidade, porque se ele está procurando lá e as pessoas não gostam da forma como ele é, ele começa a se tornar uma pessoa isolada. Enfim, isso é um outro bate-papo que a gente vai ter aqui também em outra aula, tá? Então, é um palco onde todo mundo parece ser feliz, sorridente, né? Que são as redes sociais, as fotos, os likes, né? Aquelas fotos assim com a comida com prato, ou então com fundo numa praia, com o mar do Caribe, família feliz, né? Mas só você sabe a treta que é, às vezes, uma viagem com um adolescente que está passando por isso, né? As fotos ficam até bonitas, mas nem sempre está refletindo o que está acontecendo. Então o adolescente começa a pensar que precisa ser igual para poder valer a pena alguma coisa, mas a verdade é que isso só gera um vazio enorme. É uma sensação de que ele nunca é bom o suficiente para fazer as coisas, que ele nunca consegue. E isso pode levar ao quê? O que a gente vê mais comum, ansiedade, baixa autoestima e em muitos casos há problemas sérios de saúde emocional, saúde mental, né? Isso vai enraizando nesse adolescente. A psicologia do desenvolvimento já fala sobre isso há anos, tá? O Erickson, que é o psicoterapeuta, ele, por exemplo, ele diz que formar uma identidade sólida é a principal tarefa da adolescência. É a principal tarefa. E que sem esse apoio, sem espaço para ele se expressar de forma genuína, o adolescente pode ficar preso a uma confusão eterna, interna, desculpa, mas eterna também, né? Parece que não acaba, né? Por isso, pais e mães, vocês têm um papel fundamental nesse processo. A gente precisa criar um ambiente onde o filho se sinta livre para ele ser quem ele é.
Eu sei que isso aqui dá uma margem muito grande para polêmica, né? Principalmente agora na era das ideologias, né? Na era que o pessoal quer que a criança decida o sexo que ela vai ser, enfim. Mas você é o pai ou mãe. Quem vai decidir é você e acabou. Lá quando ele tiver mais velho, lá, 18 anos, que tiver pagando as contas dele, se ele quiser se tornar o que ele quiser, ele se torne. Mas debaixo dos seus cuidados, ele é aquilo pelo qual você está instruindo. E eu espero que os seus princípios sejam princípios nobres, princípios de família. E é isso que eu tenho falado aqui em todas as aulas, sempre nessa linha, tá bom? Então, com isso forma autenticidade no adolescente, se você seguir isso, né? Então a gente precisa fazer esse ambiente que não tem esse julgamento, que ele não precisa se encaixar no molde, mas você vai dando o caminho. E ele vai descobrindo a melhor forma como ele vai viver, a profissão que ele vai escolher, entendeu? Porque a autenticidade, ela é um antídoto para muitas doenças. É o que vai proteger o seu filho da pressão do mundo lá fora, das coisas que acontecem. É o que vai dar força para ele se tornar um adulto com mais identidade, uma identidade muito mais forte, com autoconfiança, com resiliência, que eu falei na aula passada, aqui, até ela chiquinha aqui ainda, com resiliência. Então, se tem algo valioso que você pode fazer por ele agora, é isso: ajudar o seu filho a se tornar ele mesmo. Pode ser que ele vá por um caminho que você não queira que ele vá. E não estou falando de caminho ruim, estou falando de vida, de futuro. Vou dar um exemplo. Eu tenho um pai aqui que eu conversei, inclusive na semana passada, o filho ele queria muito ir trabalhar com artes cênicas, pintar quadros, ser pintor, fazer desenhos, né? E o pai é advogado, o pai ele já tem uma profissão estabelecida, ganha muito bem. E ele queria que o filho seguisse isso. Só que o filho não tem o menor cacuete para trabalhar nessa área aí de advocacia, de direito civil, criminal. Ele nem gosta de leis, ele não gosta desse tipo de coisa. E o pai estava um pouco decepcionado com isso. Só que aí a gente foi conversando, né? E eu instruí o pai a mostrar para o filho como é que seria um futuro para ele se ele quisesse ter uma família, etc e tal. Porque realmente é mais difícil, né? As artes aqui no Brasil não é uma coisa que é tão rentável. Então, eu instruí o pai a instruir o filho a mostrar plano A e plano B. Eu falei assim, ó, filho, que tal a gente trabalhar num ramo que seja mais rentável, que você goste, e também você faça como plano B essas coisas de artes cênicas, etc e tal. O filho adorou a ideia. Ele só nunca ninguém tinha dado essa ideia para ele ou essa possibilidade. Na cabeça dele é assim, eu tenho que ser o que meu pai é. Aí ele gostou. Então ele agora vai, se não me engano, ele escolheu administração de empresas, vai fazer uma faculdade nessa área. E depois ele vai, na frente, talvez ele nem faça mais artes cênicas, seja só um hobby, ele pega vídeos e aprende um curso em paralelo para fazer, enfim. Mas ele gostou e ele foi para uma área que ele tinha um pouco mais de segurança, ou então que gostava um pouco mais, e pronto. Resolveu uma conversa, entendeu? Mostrar para o adolescente o futuro. Lembra que eu falei que tem que fazer sentido na cabeça do adolescente? Faz sentido, as coisas mudam. Ele vai ter mais coragem de lidar. Então vamos para os nossos passos, né? Que eu sempre trago os passos para a gente pôr em prática e ser cada vez melhor e mais rápido, né? Para a gente não ter que passar por uma escola, uma faculdade de Harvard para aprender a lidar com comportamentos com os seus filhos, né? Então, o primeiro passo que eu falo para vocês é incentivar a autoexploração e o autoconhecimento. Encoraje o seu filho a experimentar atividades diferentes, hobbies. Ajude ele a identificar seus talentos, que aí dentro dos talentos você consegue mostrar para ele que ele é melhor aqui, é melhor na fala, é melhor na matemática, é melhor em cálculo, lógica. Então ele começa a ter paixão por aquilo e ter mais facilidade para lidar com aquela coisa. Então você reforça que ser diferente é uma força e não uma fraqueza. Filho, você pode ser diferente, mas olha quanta coisa que você também tem facilidade. Eu queria que vocês vissem agora, vou passar um vídeo aqui para vocês, de uma menina que ela foi cuidada de uma bolha, que não ensinaram, não mostraram para ela os caminhos. E agora a menina tem 17 anos e foi sair com os amigos. E olha a dificuldade que ela teve para lidar com isso. Dá uma olhada nisso. Eu tô desesperada porque os meus pais me criaram completamente dentro de uma bolha. E agora eu tenho 17 anos e eu não sei fazer nada. Eu não
sei fazer nada. Eu sabia que a situação tava ruim, só que eu não sabia que tava tão ruim. Meus amigos me chamaram pra gente ir pra praia, gente, uma coisa super casual, ir pra praia. Aí eu falei, não, tá bom, vamos, eu achei que a gente fosse de Uber. Aí eles me falaram que a gente tem que ir de ônibus. E eu percebi que eu não sei pegar ônibus. Coisas básicas que eu não sei fazer, eu não sei pegar ônibus, eu não sei pegar metrô, eu não sei varrer a casa, eu não sei lavar louça, eu não sei andar nessa cidade minúscula, porque os meus pais nunca me deixaram fazer nada. Então como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Como vocês aprenderam essas coisas? Vocês faziam desde novos? É assim? Porque se for por esse parâmetro, eu não sei fazer nada e eu nem nunca vou aprender, porque os meus pais gostam de me tratar como se eu fosse de vidro. E nunca me deixariam pegar o ônibus também. Como é que eu vou aprender a pegar ônibus? Ó, aqui é um típico caso de uma menina que a gente chamava de mimada, né? Ah, essa menina foi mimada. E realmente aparenta ser. Eu não sei o caso todo, mas ela está expressando ali a dor dela de hoje ela não. É uma pressão social, certo? A dor dela de ela não conseguir fazer coisa que outras pessoas fazem, porque faziam tudo por ela. Não deixava ela se autoconhecer, ela explorar, se autoexplorar, ela se autoconhecer, faziam tudo por ela. Você viu que ela citou que até lavar louça ela não sabia fazer? Então, é, a gente tem que ficar muito atento que os nossos filhos têm que ser preparados para a vida adulta. Eles têm que sofrer frustração nessa fase. Olha só, a menina vai fazer 18 anos e está passando por uma frustração. E aí você fala assim, nossa, que bobeira. Não, pegar ônibus, é só entrar no YouTube, é só entrar no site aí que você acha que tem que fazer. Mas a menina não teve nem ideia nem capacidade de procurar fazer isso, porque não foi aprendido. Porque, mais uma vez, faziam tudo por ela. Então você tem que incentivar. Ó, no meu treinamento, eu tenho um treinamento para adolescentes, que é presencial, que a gente trabalha muito essa questão do autoconhecimento, autoimagem, autoestima, trabalha bastante isso aí. E eu vejo muitos adolescentes sair de lá libertos por eu só fazer exercícios e dinâmicas de alto impacto que mostram para ele que eles são capazes de fazer muita coisa, só que eles só não sabiam dar o primeiro passo. E o primeiro passo que eu ensino os adolescentes a fazer é: não tenha medo de dar o primeiro passo. Aí a gente tem uma dinâmica lá muito legal e eles se libertam, saem de lá assim, nossa, vou desbravar, vou conquistar o mundo. E os pais depois vêm falar comigo, não sei o que você fez. Então eu falei, é só forma. Então é a visão. Eu consigo enxergar a visão dos adolescentes, entendeu? Como é que eles estão passando pelos de hoje, o que, que eles estão sofrendo, para que eu consiga criar uma ponte para ele entre o pai e o filho se juntarem e também o adolescente começar a se soltar para a vida. Lembrando que se soltar não é se soltar no sentido ruim, é no sentido dele aprender a cada dia mais fazer as coisas sozinhos, né? Vai sofrer algumas consequências, vai ter umas frustrações, vai, mas essa fase é a fase que precisa. Esse meu curso chama Fator DLC Teens, tá? Se você tem um filho adolescente lá e um dia quiser conhecer esse trabalho, a gente faz treinamentos presenciais. Entre em contato comigo que eu te falo aí, vamos colocar o seu filhão para trabalhar comigo aí, mesmo que seja de outro estado. Vem muita gente de outros estados, tá? Rio de Janeiro, Campinas, Ribeirão Preto, já vi pessoal da Bahia, Minas. É um treinamento muito bacana. Depois a gente fala mais sobre isso. Um segundo passo é você criar um ambiente de autoaceitação, só que incondicional. O que é uma aceitação incondicional? Deixe claro que o amor e a aceitação da família não depende do desempenho ou da conformidade com as expectativas. Filhos, nós não te amamos pelo que você sabe e aprendeu a fazer. Nós te amamos porque te amamos. Se você errar, errou. Nós vamos te amar tanto que nós vamos te ajudar a levantar. Entendeu? Então, quando ele errar, aliás, quando ele acertar, celebre a individualidade dele com seu filho, com ele, com a família, com quem estiver perto, com outro irmão, e reforce que ele é amado por quem ele é, e não pelo que ele parece ser, e não pelo que ele pode oferecer. Você vai ver que seu filho vai se tornar um baita super-herói das emoções. Você pode ter certeza. Ele às vezes está enrustido achando que ele é aquilo que ele não está conseguindo ser, por isso que ele se fecha. Então, você precisa criar esse ambiente de aceitação incondicional. Não importa se você errou. Eu vou corrigir, não gostei do que você fez e tal, mas eu sei que você se esforçou. Então, celebre o esforço,
né, que ele fez, e vamos embora. Seu filho ele tem que se sentir um verdadeiro super-herói das emoções, e aí ele começa a reagir, você pode ter certeza. E discuta abertamente com ele sobre questão de pressão social e redes sociais. Que rede social, a gente já falou aqui, estamos até cansados de falar, ele é devastador, certo? Então você tem que discutir sobre ele, que a rede social não vai determinar a vida dele. Converse sobre os desafios, a pressão que existe em grupo, que nem essa menina. Ela foi sair em grupo e aí falaram para ela, a gente não vai de Uber, a gente vai de ônibus. A menina não sabia. Aí ela teve aquela pressão de não querer falar, ai meu Deus, como é que eu vou falar que eu não sei andar de ônibus? Né? E fale para ele principalmente sobre as comparações, né? A rede social ela é movida por comparação, né? Para você ganhar um like, você precisa pôr uma foto legal e aí o outro curte, o outro fala e ele se sente bem ou se sente mal. Então fala para ele que o mundo virtual não tem nada a ver com o mundo real. As fotos que os outros adolescentes estão colocando lá, tudo carinha feliz, muitas vezes estão desesperados querendo tirar a vida, que foi a causa de um adolescente que eu atendi. Tava lá todo feliz. Você pega o Instagram dele, vai no feed dele assim, ó. Só foto bonita, sorrindo, com uns trap lá fazendo assim, não sei o quê. Mas conversando com ele, o cara tentou tirar a vida 3 vezes só esse ano. Então, fala pro seu filho isso, que o mundo virtual ele não é um mundo real. O mundo real é isso, ó, conversar, tá junto, sabe? E deixar esse ambiente aberto. Então, ajude ele a desenvolver senso crítico com relação ao que ele vê lá no mundo online e a entender que a vida real é muito diferente da imagem idealizada nas mídias que estão falando para ele ser algo que ele não é. Presta muita atenção nisso. Coloque também um quarto passo, fortaleça para ele a autoestima. Um adolescente sem autoestima, ele pode entrar no estado de depressão. Então, ajuda ele a construir uma autoestima sólida, focando nas qualidades e conquistas que ele já teve, nas qualidades que ele tem. Ensina ele a lidar com as críticas e os desafios, mas desenvolve com ele a resiliência necessária. Filho, falar isso pra você, ó, a resiliência de novo aqui, ó. Falar isso pra você, falar que você não presta, falar que você não vai conseguir, que você é um fraco. Filho, isso tudo aí só porque as pessoas te invejam, elas não conseguem ver você acima delas, como uma pessoa mais inteligente, mais capaz, então elas vão fazer de tudo para te derrubar. Coloque isso no coração do seu filho, que ele é muito mais importante, que ele tem muito mais valor do que ele pensa do que ele tem. Isso cria resiliência no seu filho. E fala para ele que os fracassos dele são degraus para ele subir na vida. Os fracassos são importantes, filho. Você fala para ele, filho, estou muito feliz, estou agradecendo a Deus por esse fracasso que você teve nesse namorico, nessa prova, porque agora você vai aprender que a vida real não é assim, igual às redes sociais. Então, mostre para ele isso. Mostra quanta coisa que você pode colocar na frente dos olhos dele para ele enxergar o quanto ele está olhando para o mundo feliz e esse mundo não é tão feliz como ele imagina. Então, é isso aí. Essa aula eu te dei 4 passos apenas porque muitos dos outros passos eles servem para essa aula. Você pode ter certeza. Então, assista as outras aulas, assista em sequência se for possível e coloque em prática, tá? Tá bom? Então, bora colocar em prática e me conta depois como foi, tá bom? Coloca aqui nos comentários aqui do nosso site de cursos o que você achou, como é que foi, se você teve uma mudança depois que você colocou em prática. E lembre-se, sempre vai com muita calma, tá? Não queira colocar isso da noite pro dia, que mente de adolescente muitas vezes não é da noite pro dia, apesar de ser muito explosivo, expansivo e troca de emoções no mesmo dia, tem todas as emoções do mundo, né? Então vá com calma, que eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Muito obrigado então, até a próxima aula.